Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast do mês de julho. Hoje nós falaremos sobre o cenário local e internacional e também sobre a rentabilidade dos planos administrados pela Energisa-Prev. Quem está comigo aqui hoje é o Fabiano, nosso gerente de investimentos. Seja muito bem-vindo. Olá, Débora. Olá a todos. Fabiano, para a gente começar, eu gostaria que você falasse sobre como se comportou o mercado internacional no mês de julho. Vamos lá. O cenário global permanece complexo e desafiador, com influência significativa das políticas monetárias dos principais bancos centrais do mundo. Política monetária é a queda ou elevação de taxa de juros, taxa básica de juros. Em julho vimos uma queda nas principais bolsas, principalmente as americanas. A Nasdaq fechou negativo em 1,6%. É um movimento de realização de lucros, ela subiu muito, é normal. Além disso, teve um movimento que a gente chama de desmonte de posições, dado a elevação de juros no Japão. Mas a perspectiva de queda dos juros americanos continua e deve sustentar ainda essa alta ou um cenário positivo no mercado externo. Certo, Fabiano. E no cenário nacional, como que tudo isso influenciou aqui no Brasil? Vamos lá. Acho que alguns destaques importantes aqui no mercado nacional, aqui no Brasil, foi dados do CAGED, que mede a criação de empregos. Em junho, houve uma criação de mais de 200 mil postos de trabalho com carteira assinada, o que foi bem positivo. Isso trouxe a taxa de desemprego a 6,9%, é o menor nível desde 2015. Outro destaque importante, que foi muito noticiado, foi a elevação do dólar. A moeda americana chegou a patamares elevados, ali perto de 5,70, até um pouco mais em alguns dias. Certo. Fabiane, como que o Banco Central reagiu a esse cenário? Importante, o Banco Central manteve a taxa de juros, a taxa Selic, estável em 10,5%, mas adotou um discurso um pouco mais duro, que a gente chama no mercado, um pouco mais conservador. Ou seja, caso o cenário continue a deteriorar, que a gente chama piorar as expectativas, principalmente de inflação, o Banco Central pode até elevar juros, mas por enquanto não está no cenário, não está no nosso cenário base. Entendi. Fabiano, vamos falar agora sobre a curva de juros, né? Então, houve algum impacto positivo nas NTN-Bs marcadas a mercado e como que tudo isso pode influenciar a rentabilidade dos planos aqui? Muito boa pergunta, excelente. O mês de julho foi muito positivo. Nós vimos um alívio na curva de juros, que a gente chama fechamento da curva de juros, ou seja, as taxas caíram, o que é bem positivo para a marcação a mercado, em todos os vértices, ou seja, desde aqueles mais curtos até os mais longos. Refletindo um cenário global melhor, que a gente falou no começo, e as preocupações do governo quanto ao fiscal. A gente fala sempre aqui que o ambiente fiscal é importante, a gente olha isso com muito cuidado. Certo, e quais foram os fatores que contribuíram para esse fechamento? Perfeito. A expectativa de corte de juros pelo Fed foi um deles, né, no cenário externo, e por aqui o governo contingenciou, ou seja, ele reduziu ali, ele não vai gastar cerca de 15 bilhões no orçamento, o que o mercado viu como positivo e o efeito da preocupação do governo com o ambiente fiscal. Tá, agora que você deu um panorama geral, então, sobre o mercado internacional, local, eu gostaria que você falasse sobre a rentabilidade dos planos. Como que fechou esse mês o Plano Energisa CD e o Plano Energisa Sudeste? Excelente. Bom, o mês de julho foi bem positivo para os planos. O Plano Energisa CD, apesar dessa volatilidade registrada nos últimos meses que a gente veio noticiando aqui, o julho encerrou com desempenho positivo de 1,92%, puxado pelos títulos marcados a mercados, a gente comenta sempre, e aqui também. Já o Plano Sudeste fechou o mês com rentabilidade de 1,5%. Legal. Então, esse último mês aí foi positivo. Muito positivo. E qual que é a sua expectativa aí para o próximo mês, para o mês de agosto? Excelente. A expectativa continua positiva. A gente está vendo que esse segundo semestre, alguns fatores como a queda da taxa de juros pelo Fed nos Estados Unidos, que o mercado projeta agora para setembro, vai se concretizar. O que a gente está notando é a magnitude, ou seja, se vai ser 0,25 ou 0,50 de queda. A gente pode ter visto um movimento também positivo no dia 15/8, a Bolsa de Valores aqui, a B3, teve recorde, foi mais de 134 mil pontos. Certo. Então, para esse
segundo semestre até o final do ano, a gente espera um ambiente melhor e bem favorável para o plano. Legal, uma recuperação, então, Com certeza. né? Legal. É isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um videocast aqui da Energisa Prev. E fiquem ligados nas nossas redes sociais. E qualquer dúvida pode nos encaminhar uma mensagem para o nosso 0800 372 7738, que os nossos especialistas estarão prontos aí para tirar todas as dúvidas. Muito obrigada, Fabiano. Obrigado, Débora. Obrigado a todos. Até a próxima, pessoal.